Bom dia, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos novamente, estudando a palavra do Senhor em nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, ricamente, amado. Nesse trimestre estamos estudando esse tema de atualidade, certas ideias e suas consequências, o impacto de algumas filosofias e pensamentos em nossa sociedade, no cotidiano, e como o cristão deve trabalhar nessas questões, discernir e responder a essas questões modernas, né? A nossa lição de hoje terá como tema o gnosticismo, a negação da matéria, tá? Vamos trabalhar esse assunto, essa filosofia, esse modo de pensar antigo, tá? O forte do gnosticismo foi o segundo e terceiro século da era cristã, mas as suas inverdades ainda permeiam até hoje, assim, disfarçadas em alguns movimentos, algumas correntes, em alguns grupos ainda, né? Então, por isso que vamos trabalhar isso hoje, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, de 1 a 6, texto básico de nossa lição. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão falam da parte do mundo, são os falsos profetas, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, diz assim o apóstolo João na sua carta lá, escrita no final do primeiro século, alertando os crentes de sua geração, de sua época, quanto aos ensinos dos falsos profetas e falsos mestres que já nos seus dias proliferavam e tinham uma mensagem do evangelho que negavam a pessoa, o senhorio e a doutrina bíblica da pessoa de Jesus Cristo. Ele, na sua segunda epístola, versículos 7 a 11, ele reforça esta preocupação dizendo: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus, diz João. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, diz assim o apóstolo João. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Então, se alguém nega a Cristo, o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a obra de Cristo, não aceite, não receba nem em sua casa. Diz assim o apóstolo João. Vamos trabalhar, vamos orar. Ó Deus, abençoa, ó Pai, nossas vidas, fala o nosso coração através desse estudo, abençoa a nossa igreja, os alunos da nossa escola dominical, com tua graça. Mesmo nesses dias difíceis, ó Pai, de aulas remotas, de distanciamento social, tenha misericórdia de nós. Não percamos, ó Pai, a afinidade, a comunhão entre irmãos, ó Pai, o calor humano. Não permita que isso venha esfriar o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado. Perdoa nossos pecados, fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Gnosticismo, a negação da matéria. Vamos trabalhar isso, tá? O gnosticismo foi a maior heresia da história da igreja. A maior heresia. E olha que a história do cristianismo é marcada por muitos erros, muitos enganos, muitas heresias. Mas o gnosticismo foi muito pesado, foi muito forte. Esse movimento dominou o segundo e o terceiro séculos da era cristã. E chegou às portas da igreja, causando muitos problemas, muitos problemas, dividindo a igreja, levantando, assim, fazendo o pensamento, levando o pensamento à cabeça de líderes, né? E a igreja foi dividida, em parte, pelos ataques, pela influência do movimento gnóstico no cristianismo do segundo e terceiro século. Nesta lição, nós pretendemos explicar o que é o gnosticismo, tentar passar de uma forma geral o que é o gnosticismo e como ele ainda se manifesta nos dias de hoje, tá bom? Para que nós possamos, e você possa, identificar alguns elementos dessa heresia, tá? Bom, a lição visa que nós tentamos entender assim, o cristianismo e a sua relação com o cristianismo, tá? Vamos trabalhar, vamos nos esforçar nesse sentido, tá bom? Uma das marcas do gnosticismo, daqueles primeiros séculos, né, dessa filosofia, era o dualismo, a existência de duas forças contrárias, o bem e o mal. Tá? Então, assim, o gnosticismo é marcado pela influência do platonismo, né? Na verdade, o neoplatonismo. É o pensamento de Platão que separava o mundo das ideias e o mundo físico, e que a realidade, o mundo físico não era real. O mundo verdadeiro, segundo Platão, era o mundo das ideias. Aí começou um dualismo entre a matéria e o espírito, e a matéria sendo má e o espírito sendo bom e puro. Então, no gnosticismo, essa é a ideia platônica, essa filosofia que entende uma separação da matéria e do espírito, da matéria e do espírito sendo a matéria ruim, má, e o espírito puro e bom, né? Ela afirmava, o gnosticismo cristão, né, a heresia, afirmava que Deus, o Pai, é puro e espírito, ele não criou o mundo, entre uma das afirmações, porque o mundo é matéria e, portanto, é má. Então, quem criou o mundo? Segundo o movimento gnóstico, foi criação de um demiurgo, uma espécie de semideus, né, uma criatura avançada, com poderes, mas não o Deus Pai. E essa criatura inferior, quem criou, a origem da criação veio desse semideus. Tá? Então, eles dividem a ideia de um Deus mau e um Deus bom, vindo a influência da filosofia platônica. Um dos grandes proponentes dessa ideia um dos grandes líderes foi Marcion, um dos maiores hereges assim, da história, do segundo século. A sua teologia, entre aspas, né, propunha dois deuses distintos. Um Deus do Antigo Testamento, um Deus mau, vingativo, e um Deus bom no Novo Testamento, um Deus de amor, um Deus da graça. Então, quando você vê essas teologias contemporâneas que divide e até menospreza o Antigo Testamento, tem como base um pouco do pensamento gnóstico, né? De dualismo, de separação do Deus, né? Dizendo que o Deus do Antigo não pode ser o Deus do Novo. A gente ouve ainda algumas resquícios disso em nossos dias. Esse herege Marcione foi denunciado pelos pais da igreja na época, pelos líderes da igreja, e foi excomungado pela igreja. No entanto, ele levou atrás de si uma grande leva de cristãos no movimento marcionita, né? Então ele levou muitos cristãos, e assim os hereges sempre levam, infelizmente, atrás de si. Não é diferente hoje ainda, se levantam falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores aí que abandonam a igreja e ficam aí na mídia aí fazendo os seus discípulos. Ainda temos muito hoje em dia, muito. Geralmente herege é alguém que saiu da igreja tradicional, né, por questões pessoais, por questões morais, muitas vezes, né, e levantam suas bandeiras, né, suas heresias e levam seus seguidores.
Nós vemos muito hoje ainda na mídia, né? No Brasil tem muito. Ele desenvolveu, Marcion, um cânon próprio. Foi o primeiro na história do cristianismo a fazer isso, só que de uma forma negativa. Ele desenvolveu uma própria Bíblia, um cânon, né? Uma regra, com apenas 11 livros, desconsiderando o Antigo Testamento totalmente, né? E os outros evangelhos, ele apenas destacou o evangelho de Lucas, mesmo assim alterado, e as cartas de Paulo. Era esta Bíblia marcionita, né? Mas foi o primeiro cânon elaborado. Ele negava qualquer relação com o judaísmo, portanto, ele excluía o Antigo Testamento. Só para ter uma ideia do pensamento de Marcion, tá? O gnosticismo é a depreciação da matéria. Vamos explicar agora um pouquinho mais, né, dessa filosofia, tá bom? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, ele derivou de muitas ideias, principalmente da ideia da filosofia de Platão, pensador grego muito importante na história da humanidade, com certeza, muitas contribuições no pensamento humano, com certeza, mas não perfeito, obviamente, né? Que afirmava que a realidade está no mundo das ideias e não está à nossa volta, né, no mundo físico. Tá? É a ideia do dualismo platônico, tá bom? Tudo que vemos, segundo Platão, são apenas expressões da realidade. Tá? A realidade está no mundo das ideias, do conceito, tá? E a matéria não. Tá? A matéria é apenas uma expressão. A partir desse pensamento, os gnósticos acreditavam que o mundo físico criado, então, era mau, era imperfeito. Então, toda imperfeição, né, toda coisa ruim está na matéria, tá? Na obra da criação. E que apenas a esfera espiritual era pura, era boa. Tá? E os cristãos entram nessa, né? Então, o que fizer com o meu corpo não importa, o que importa é que meu espírito está salvo. Uma das implicações que isso lá na carta aos Coríntios, Paulo já estava trabalhando um pouco disso, a influência do pensamento platônico entre os cristãos de Corinto, né? Não era gnosticismo ainda, mas é a influência da filosofia platônica, né? Em você desprezar a carne, o que você faz na sua vida pessoal, com o seu corpo, né? Desde que o espírito é o que importa diante de Deus, né? Esse dualismo daquela época, a gente está presente hoje ainda, de uma forma sutil, disfarçada, né, nos conceitos hedonistas dos nossos dias, assim, hedonistas. Não importa o que eu faça com o meu corpo, com a minha orelha, com o meu pé, com a minha mão, com minhas costas, não importa o que eu faça, porque isso não interfere na minha vida espiritual. É uma das consequências, né, desse pensamento dualista, né? A matéria é uma coisa, o espírito é outra. Isso a gente vê muito até no dia a dia até de nossos irmãos crentes, né? De nosso contexto, do nosso convívio, muitas vezes tem pensamentos assim, desse dualismo assim, muito conveniente para defender estilos de vida, né? E procedimentos. A heresia ela é atualizada, ela é sofisticada, mas é uma heresia do mesmo jeito, tá? Então, é aberração do mesmo jeito. Guarde isso, tá? Ela pode ser sofisticada, tem uma linguagem, uma semântica nova, palavras novas e bonitas para justificar o ser humano sendo dono do seu nariz e do seu corpo. E isso não interfere no espiritual. É o dualismo aplicado em muitos cristãos hoje ainda. Platão via o mundo físico como uma ilusão. Que a realidade para ele não era o mundo físico, mas o mundo das ideias. Bom, isso era Platão, tá? Só que teve influência em muitos pensamentos depois, entre eles o gnosticismo. O apóstolo Paulo, já nos seus dias, ele convivia não com o gnosticismo, já um movimento definido, mas já um pré-gnosticismo, já essas ideias começando a nascer nos dias do apóstolo Paulo. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é muito interessante. Eu peço que os irmãos leiam com muita atenção depois, né, a carta de Paulo aos Colossenses. E observe a preocupação de Paulo naquela carta em enfatizar a divindade de Cristo, a soberania de Cristo, a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo, superior a qualquer outra coisa, a obra de Cristo e o seu sacrifício também, e também como ele exorta já aquela igreja como práticas diferentes de culto a anjos, de ascetismo,
judaísmo, de prática de legalismo judaico. Então, havia lá em Colossos uma heresia chamada heresia colossense, já naqueles dias, de Paulo, enganando os crentes a desprezar o casamento, por exemplo, em ter assim questões ascéticas por causa da religiosidade dos seus dias, né, do seu tempo, das religiões não cristãs. Então, em todo o tempo, a igreja enfrenta os desafios da cultura vigente. Como nós enfrentamos os desafios da cultura dos nossos dias, muito forte, predominante na cabeça das pessoas, no estilo de vida das pessoas. Hoje nós temos que identificar aquilo que é mundano, né? Aquilo que é pensamento mundano, estilo de vida, a forma de ver a vida da palavra do Senhor. Como é difícil isso. Para isso é preciso estudo, meditação na Bíblia. Os crentes não estão lendo a Bíblia, estudando a sério a Bíblia, estudando mesmo, para poder discernir. Então, ficam às vezes defendendo ideias e pensamentos, correntes completamente anticristãos às vezes, por falta de profundidade, comprometimento com a palavra de Deus. É sério, é muito sério. Fico muito preocupado com isso. Paulo já advertia os cristãos daquele tempo a tomar cuidado com alguns pensamentos que já antecipavam as ideias do gnóstico. Observe isso na carta aos Colossenses, né? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, olha que interessante, escrevendo a Timóteo, que era pastor, que ele deixou lá em Éfeso, bem no centro da Ásia, uma cidade forte, uma cidade poderosa, e Paulo já advertia contra os problemas naqueles dias. Paulo já estava alertando a Timóteo a se precaver. Então, do versículo 1 em diante, eu vou ler aqui, 1 Timóteo 4 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e Paulo considera que já os seus dias já eram os últimos tempos. Aliás, isso é importante para você saber. Os últimos tempos, né, os dias finais. Os últimos tempos, já estamos nos últimos tempos, desde que Cristo subiu aos céus na sua ressurreição, após sua ressurreição. Então, nós já estamos, toda essa geração, toda a igreja, esses 2000 anos de cristianismo, até a volta de Cristo, já são os últimos tempos. Já são os últimos tempos. O Espírito afirma que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino dos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, diz Paulo. Acompanha aí, 1 Timóteo 4. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, é o ascetismo, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É assim que Paulo fala. Mas na continuidade, Paulo diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas humanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita as fábulas. Tem muita gente pregando coisas que não são uma teologia bíblica, são fábulas. Falsos apóstolos e falsos pregadores enganando as pessoas com falsas mensagens. Ele adverte aqueles que proíbem o casamento, se abstêm do alimento, o ascetismo, o legalismo. Lembrando aos cristãos que foi Deus quem criou, que nos deu as delícias deste mundo para serem desfrutadas plenamente. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi bom, irmão. A doutrina da criação, Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou para que crescessem, se multiplicassem, enchessem a terra.
E Deus criou tudo, e viu Deus que tudo que ele fez, e tudo era bom para o desfrute do ser humano, a relação com a sociedade, com a natureza, com o próximo e com o próprio Deus. Tudo que Deus fez foi bom. Isso é doutrina da criação. O que prejudicou não foi nem a criação, nem o casamento, nem o sexo, que Deus criou, Deus uniu o homem, mas o pecado. Foi o pecado, foi a queda. É a queda que é o problema da humanidade. O problema da humanidade é o pecado, não é outro. Eu tenho falado, mas vou repetir que alguns irmãos esquecem disso. O problema da humanidade é o pecado. Pecado é o efeito do pecado no coração humano, né, trazendo toda a corrupção em todas as relações humanas. O que nós vemos na sociedade humana são consequências do pecado, da corrupção, da depravação. Então foi criado um abismo entre o homem e Deus e entre o próximo. E o tratar dessa alma doente e morta é o Evangelho de Jesus Cristo, que dá vida, que regenera, que transforma, que restaura a relação dos homens entre si, e só o Evangelho faz isso, somente o Evangelho faz isso, e a relação do homem com Deus. Somente o Evangelho faz isso. Essa é a mensagem da igreja, por isso que a igreja é distinta, a igreja é abençoada, a igreja é santa, porque é um instrumento de Deus na terra para transformar uma sociedade que apodrece. É por isso que nós somos o sal da terra. É uma sociedade que está vendida ao maligno, e precisa da igreja cheia do Espírito Santo do Senhor, pregando a palavra, uma vida santa e comprometida para transformar essa realidade. Somente a igreja faz isso, né? E a criação, a obra da criação é tremenda. Somente a igreja, crentes maduros, entendem que bênção que é viver na presença do Senhor, ter o seu casamento feliz, sua relação com o próximo abençoada, sua relação com a natureza abençoada. Ele desfruta da vida com alegria plena, devida, para a glória de Deus. Ele desfruta da felicidade humana, das relações, desfrutar do alimento, vislumbrar a natureza e glorificar o Criador. Isso é o crente que entende a mão de Deus em todas as coisas. E ele é grato, ele não é amargurado com a vida, com o mundo, com a sociedade. Ele não é assim. Ele é agradecido, ele glorifica a Deus, ele se alegra no Senhor. Porque ele entende, compreende à luz da palavra e do Espírito Santo nele. A doutrina da criação. Ah, Jesus, que bênção. Então essas tendências gnósticas, humanistas aí, só destrói o coração dos homens, só enganam, ilusão, isso sim é ilusão. Consequência do gnosticismo, já adiantei bastante coisa, né? Já adiantei muita coisa. Consequências do gnosticismo, tá? Vamos lá. Quando as pessoas rejeitam Deus como o bom Criador e a sua criação. Então é óbvio, isso você vê no dia a dia, o ateísmo e todas as suas consequências, suas correntes, o homem, ser humano contemporâneo, né? Que seus pensamentos rejeitam a ideia de Deus, pregam isso, tá? Está embutido aí em muitos valores que são vendidos na sociedade. É um ateísmo prático, é um ateísmo concreto mesmo, né? Rejeitando a ideia de Deus e trazendo um humanismo para a sociedade. Tá? Então isso é uma das características também do gnosticismo, rejeitar a criação, rejeitar um Criador, né? É consequência. Quando as pessoas rejeitam a humanidade de Jesus, negando que ele apareceu em carne, desprezam a encarnação, a obra da encarnação. Vamos falar um pouquinho mais lá na frente. E quando alguns cristãos desprezam a humanidade, espiritualizando demais esta humanidade de Cristo, como se ele não fosse tão humano como qualquer um de nós. Né? Ou como se a sua divindade o tornasse um super-homem, desprezando o aspecto da sua humanidade. Tanto uma coisa, a sua humanidade, como a sua divindade são muito importantes no conceito de entender a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso soberano, nosso Redentor e Salvador. Como é importante isso, amado. Então vamos estudar a Bíblia um pouquinho para poder entender os perigos, né, dos pensamentos gnósticos e suas tendências contemporâneas, influência no pensamento dos homens, né? Vamos ver a doutrina bíblica. O que a Bíblia afirma sobre essa questão da humanidade de Jesus? Porque você dizer que a matéria é má,
É por isso que os gnósticos assim entendiam, não aceitavam a humanidade de Jesus. Como é que ele é Deus, vai se tornar homem? Mas se a matéria é má, então não podemos entender que um Deus puro e santo vai se tornar homem, já que a matéria é má. Era essa a ideia dos gnósticos. Por isso eles negavam a humanidade de Jesus. Ele não podia ser homem, porque a carne é má, a matéria é má. Então Deus não podia ser homem. Então, de fato, ele não se tornou homem de verdade. É o que diziam os gnósticos, né? Mas vamos ver o que a Bíblia ensina, tá bom? Vamos ver a plena humanidade de Cristo. A Bíblia apresenta Jesus como totalmente divino e totalmente humano. É uma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Obviamente, como uma questão de divindade, para nossa lógica, nosso entendimento, nossa racionalidade e limitação humana, obviamente que não entendemos, compreendemos a natureza do ser de Deus. Claro! Como descrever isso? Algo que não nos... Como que nós vamos investigar? Aquela ideia do pensamento científico, né? Como investigar algo que nós não temos acesso, que é a natureza do divino. É por isso que é melhor rejeitar, como muitos fazem, rejeitam. Não se pode provar, não se pode comprovar, cientificamente não se pode... Então e muitos cristãos vão nessa linha. Não se pode provar, não se pode apresentar, cientificamente é isso ou aquilo, e negam as verdades de Deus, negam os milagres, negam a trindade, negam a divindade, e muitos crentes caem nessa conversa, Obviamente nós entendemos, tem coisas que pertencem a Deus, é óbvio que não tem resposta. Uma delas é essa, Jesus ser uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, isso ser real e verdadeiro. Ele foi assim, né? A Bíblia afirma toda a humanidade de Cristo, e afirmar isso é fundamental para a fé cristã, tá? Nós temos que afirmar tanto a sua divindade, ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo é homem, foi totalmente homem, perfeitamente homem. O apóstolo João condenou aqueles que negavam que Jesus veio em carne. Nós lemos a passagem já no início dessa aula, né? Aqueles que negam que Jesus veio em carne, João considera como um anticristo. É o espírito do anticristo, aqueles que negam a encarnação de Cristo. Aqueles que negam a Cristo. E hoje vivemos muito disso, tá? Muita incredulidade. Vivemos num mundo de incredulidade. No Brasil mais ainda, está cada vez mais forte a tendência de rejeição da fé cristã, da pregação cristã, das verdades cristãs. Muito forte. O pensamento discorrendo, até depreciando a igreja, depreciando a pregação, a igreja, os homens de Deus. Não caia nessa armadilha sutil, né? Então, nós temos uma teologia, uma verdade absoluta de que o Senhor é Deus e veio. Jesus é real, e veio para salvar o homem. Ele veio à terra para salvar o homem. Ele veio para salvar. Então nós não defendemos só uma religião e conceitos em detrimento de outros conceitos e pensamentos diferentes. Não! Nós defendemos uma fé, um evangelho vivo que salva o homem, que redime o homem, que transforma o homem, que tira o homem do seu pecado, da sua condição, do seu estado, da sua condenação eterna. Por isso é importante essa afirmação. Não é essa questão de opinião, o que você pensa, o que você acha, o que você sente. Não, é o que é real, é o que a palavra de Deus fala. E é a palavra de Deus, que também é zombada, desprezada, rechaçada por uma sociedade anticristã. Não apenas uma sociedade ateísta, mas anticristã. E nós defendemos a realidade da palavra de Deus. Nossa cosmovisão bíblica da vida, da realidade, do ser humano, do casamento, da educação, dos filhos, vem da palavra de Deus. Do nosso destino eterno vem da palavra de Deus. É isso que nós afirmamos com muita segurança, Aqueles que negam isso, como diz João, é o espírito do anticristo. Tá? Pode ter uma linguagem bonita, rebuscada, sofisticada, filosoficamente articulada. Não se deixe levar por esse blá blá blá, esse discurso, meu irmão. Confie na palavra do Senhor, na revelação que vem Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai.
São questões sérias. O docetismo é uma ramificação do gnosticismo. No final do primeiro século surgiu uma heresia chamada docetismo, de inspiração gnóstica. Tá? De onde vem essa palavra docetismo? Vem da palavra grega dokel, parecer. Por que isso? Porque os docéticos ensinavam que Jesus era divino, mas não o próprio Deus. Veja a sutileza disso, o engano. Às vezes a gente se deixa enganar, algumas pregações, algumas músicas estranhas, às vezes, que trazem assim, elementos inverdades. Dizer Jesus é Deus, mas não o próprio Pai. Não é Deus como Deus. Essa é a ideia. Não é Deus como Deus, é um Deus. É a ideia do docetismo. E que ele não era humano, Ele apenas parecia humano. Gnóstico, porque não podia conciliar a matéria com o espírito. Então Jesus dizia, ele era Deus, não como Deus, mas também não era homem exatamente, ele parecia um homem. Meu Deus do céu, você não faz ideia do estrago que essas coisas fizeram na igreja no 2º e no 3º século. As escrituras, na verdade, ensinam que Jesus era realmente um ser humano, não uma imagem, não um fantasma, apenas parecendo um homem. Ele era homem, nasceu de Maria, como bebê, cresceu. Ele experimentou limitações físicas, fome, cansaço, sede. Os evangelhos estão repletos de passagens, referências a isso. Ele experimentou a dor de chorar, a tristeza, a agonia, sofrimento lá na cruz, dor verdadeira, saiu sangue, morreu mesmo, morreu de verdade. São as experiências humanas, ele experimentou plenamente tudo isso. Sendo humano, ele não podia pecar. Sendo Deus, é claro, ele não podia pecar. Ou seja, ele participou de toda a natureza humana, porém sem o pecado. A única coisa que Jesus não tinha realmente é o pecado. Que nós temos, todos os seres humanos, todo ser humano nasce em pecado. Todo ser humano nasce em pecado e herda o pecado original. Todos os homens, toda a humanidade. Temos aí 7 para 8 bilhões dos vivos agora e dos que já vivem. Todos igualmente pecadores. Quem nasce em pecado. Ninguém nasce sem pecado. Não existe, nunca existiu ninguém, ser humano algum, sem pecado. Só teve um, que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele nasceu assim humano, e por ser humano ele podia ser tentado, aí sim. Ele não pecava, mas foi tentado por Satanás. E o Evangelho conta essa história triste aí, da tentação de Jesus, tá bom? Então ele foi o homem perfeito. Então guarde isso, não tenha dúvida você não. Jesus foi homem como carne, osso e sangue, tá? Totalmente, ele tinha que ser. A encarnação, a doutrina da encarnação é isso. Ele foi homem de verdade, tá? Mas vamos voltar a falar sobre isso depois. Heresias modernas. Alguns grupos cristãos, até colocaria entre aspas cristãos, porque se dizem cristãos, Se dizer cristão, meu irmão, é uma coisa muito séria. Temos muitos se dizem cristãos, por isso nós temos que filtrar tudo. Muitos grupos cristãos se concentram na divindade de Jesus, quase excluindo sua natureza humana. Até alguns grupos defendem uma forma moderna de uma velha heresia também dos primeiros séculos, chamada monofisismo. O monofisismo ensinava que Jesus tinha apenas uma natureza, não duas naturezas, humana e divina. Então, houve adeptos desse pensamento, dessa teologia, dessa heresia na igreja. Eles também tendem a subestimar o fato de que Jesus era totalmente humano. Então, assim, de alguma forma, os monofisistas dizem que a natureza só tinha uma absorvida a natureza humana absorvida pela natureza divina, somente o que prevalecia. Então, negava a humanidade. Jesus tinha duas naturezas, o que ensina a nossa doutrina da encarnação, ele tinha duas naturezas. Ele não ficava alternando entre a natureza divina e a natureza humana, uma hora divina e uma hora humana. Não, ele foi o tempo todo de sua história, da sua presença entre nós,
presente a natureza divina e humana, em todas as situações, né? Agindo em todo o tempo. Okay? Isso é muito importante. Ele morreu e suportou todos os nossos sofrimentos na unidade plena da sua divina, humana, pessoa humana, tá? Divina humana porque as duas naturezas. Aqui tem uma barrinha aí, em todo o tempo, a unidade da sua pessoa, divina humana. Fica mais claro essa frase aí. A unidade de sua pessoa, uma pessoa divina humana, uma unidade o tempo todo, com as duas naturezas. É o que ensina a doutrina da encarnação, ok? Reconhecer a humanidade de Jesus é essencial para a fé cristã. Claro que é fundamental. Vou voltar um pouquinho. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com a tarefa de exibir sua glória e estender o seu reino sobre a terra. Lembra da criação? O propósito de Deus em Adão e Eva, perfeição, Deus ser glorificado, criado à imagem de Deus, tremendo isso. E porque Deus afirmou a Eva que o seu descendente, afirmou que o descendente da mulher, afirmou Adão, esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, um descendente de Eva, é lógico, aqui é o proto-evangelho. Aqui é a primeira promessa do evangelho na Bíblia, dita a Adão. Na palavra Adão, Deus já afirmou, um descendente de Eva vai pisar a cabeça da serpente. Bom, irmão, obviamente você conhece a Bíblia, você sabe que esse descendente é Jesus Cristo. Então, um descendente de Eva, ou seja, alguém humano viria. Bom, tudo faz parte do plano de Deus. Na eternidade, no conselho eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já haviam estabelecido a salvação do seu povo. Quando o Filho se ofereceu ao Pai para vir à terra, tomar o nosso lugar para nos salvar. Na eternidade já foi definido, e já na queda do homem já foi anunciado, conforme depois vai ser renovado esse anúncio através da história do Antigo Testamento, através dos profetas, através das alianças com Abraão, o Senhor confirmando a promessa do herdeiro, do filho que viria. É o plano da salvação perfeito. Isso na Bíblia, na teologia, chamamos o pacto da graça. Pacto da graça. É por isso que Jesus falou, o meu sangue, o vinho lá na hora da Santa Ceia, é o cálice da nova aliança, do novo pacto. É o cálice da salvação que viria a obra em Jesus Cristo, homem. Porque essa promessa ela foi cumprida em Jesus, e porque ele era um ser totalmente humano, e por meio dele a vitória sobre o mal foi assegurada. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo, meu irmão, a importância da doutrina da humanidade de Jesus. Tá? É importante, teologicamente, para efeito da salvação tua e minha. Então, quando nós falamos da humanidade de Jesus, não é somente para confortar você dizendo, não, Jesus sofreu também, então ele sabe que você está sofrendo. Nós gostamos de ouvir isso. É isso que nós gostamos de ouvir. Não, ele sofreu as mesmas coisas, ele sofreu as mesmas tentações que nós. Então, ele sabe o que eu estou sentindo, o que nós estamos sentindo, para trazer conforto a nós. Sim, isso é apenas um dos aspectos da humanidade de Jesus. Um dos aspectos das consequências para nós. Mas muito mais do que isso, é a segurança que ele veio e se fez homem para morrer em meu e em teu lugar na cruz do Calvário. É o significado da encarnação para a salvação acima de tudo. Isso aqui é importante, amado, quando entendemos a doutrina da humanidade de Jesus Cristo. Vamos lá, o segundo ponto dessa lição é importante. Eu gostaria de lembrar ao irmão, se alguém não tem a revista, por favor, está à disposição essa revista, obviamente, não tem como a gente ir em todas as casas, meus irmãos, mas peça isso, tá na igreja com a Nádia, venha no domingo à noite, peça para os diáconos, as revistas estão à disposição já há algumas semanas para os irmãos, por favor, não fiquem sem o material, para acompanhar, para estudar também, né? Fazer parte desse processo de ensino-aprendizado. Então, eu
peço ao irmão a gentileza de pedir para alguém. Se você não pode ir, peça a alguém pegar para você as revistas e levar na tua casa. Certamente alguém vai fazer isso por você, tá bom, gente? Tá bom? Bom, segundo ponto, Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem. E essa doutrina é antiga, porque é bíblica, é o ensino apostólico, o ensino do Novo Testamento. Ela teve que ser redefinida, ou melhor, ser definida nos concílios eclesiásticos por causa das muitas heresias que se levantaram nos primeiros séculos. Tá? As doutrinas cristãs, como a Trindade, como a divindade de Jesus e como a sua humanidade, foram muito atacadas nos primeiros séculos porque era muito influenciada pelas filosofias do seu tempo. Né? Então a igreja, em muitos momentos, teve que se reunir, a liderança da igreja, em concílios eclesiásticos e definir assim, as doutrinas da igreja, à luz das escrituras sagradas. E uma delas, a questão da humanidade e da divindade de Jesus. É isso que nós vamos ver nesse ponto da lição, tá bom? A doutrina da Trindade e a doutrina da encarnação. A relação entre as duas doutrinas. Da Trindade, que reafirma a divindade de Jesus, ele é o Deus ou Filho, e a doutrina da encarnação, que reforça a humanidade de Jesus. Ele se encarnou e habitou entre nós. São duas verdades. Ele é o Filho de Deus e ele é o Filho do homem, que habitou entre nós. A Trindade e a encarnação estão mutuamente integradas. A doutrina da Trindade declara que Cristo é verdadeiramente divino. Ele é Deus, soberano, ele é o Criador, ele é Senhor, Deus eterno. A doutrina da encarnação afirma sua perfeita e plena, completa humanidade, como nós já dissemos. Juntas, a Trindade e a encarnação, essas duas doutrinas proclamam a realidade do nosso Salvador, as suas duas naturezas, humana e divina. O Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325 depois de Cristo, né? Como eu disse, refutando as heresias da época, reafirmou o pensamento bíblico. Então, nesse concílio, a igreja cristã se opôs à ideia ariana. Ário foi um herege, ele tinha uma ideia diferente, né, da natureza de Cristo, e ele fez muitos adeptos, né? Então o concílio se reúne para responder à heresia ariana, e ele afirmava que Jesus, olha o que Ário afirmava, que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus. Ário dizia, Jesus não é Deus, mas ele é primazia, ele foi o primeiro da criação, é o mais nobre, ele é um lugar de dignidade, mas não Deus. Bom, isso é sério. Nesse concílio, a igreja afirmou a divindade de Jesus ao declarar que o Filho era da mesma substância ou essência do Pai. Igualmente, a mesma substância, ou seja, Deus igualmente ao Pai, os mesmos atributos, toda honra, toda glória, tudo que é atribuído ao Pai pertence ao Filho, como pertence ao Espírito. O concílio afirmou isso, é o que afirma a igreja cristã evangélica até hoje. A distinção entre Pai e Filho está dentro da unidade, ou seja, a distinção entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, do ser divino, de modo que o Filho é Deus da mesma maneira que o Pai é Deus e que o Espírito é Deus. A distinção interna. Explicar isso, meu irmão, é complicado, mas é como Deus se revela nas Escrituras Sagradas. É como Deus se revela, né? O Concílio de Calcedônia ocorreu no ano 451 depois de Cristo. Se o de Nicéia reafirmou a divindade de Cristo, a sua substância divina igual ao Pai, o Concílio de Calcedônia vai reafirmar a doutrina da encarnação. Neste concílio, a igreja se opôs a algumas heresias. A ideia nestoriana da desunião das pessoas de Cristo. Duas pessoas. Os nestorianos ensinavam que havia duas pessoas, uma pessoa humana, uma pessoa divina. A igreja cristã afirma uma pessoa com duas naturezas.
E também o concílio se opôs à ideia eutiquiana. Eutico defendia isso, de que a divindade de Jesus havia sido absorvido pela sua humanidade, assim, tomado. Você foi tomado. Ou seja, o Deus eterno, Cristo eterno, tomou o homem Jesus e absorveu aquela humanidade, né? Rejeitando ambas as ideias, o Concílio de Calcedônia afirmou que Jesus é uma só pessoa com as duas naturezas. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos. A teologia reformada, ou seja, a teologia oriunda da Reforma Protestante, assim reafirmou essas verdades acerca da natureza de Jesus, da pessoa de Jesus. As duas naturezas estão unidas nele, sem mistura, sem confusão, sem separação, sem divisão. E cada natureza retém seus próprios atributos, tá? Na pessoa do Filho Eterno, né? É algo muito complicado de se entender, como eu disse no início. Obviamente que é, porque faz parte da natureza divina. É um terreno que nós não temos como medir, no sentido material, cirúrgico, no sentido da lógica, do raciocínio, da filosofia, para assim articular esse conceito, porque é algo que pertence a Deus. Ele é Deus, natureza divina. Aonde que nós, com nossa limitação humana, por mais inteligência que tenhamos, dado por Ele mesmo, possamos penetrar a mente de Deus. Aonde nós podemos penetrar a mente de Deus e a natureza de Deus, né? É difícil, coisas que temos que pela fé aceitar. A fórmula de Calcedônia afirma enfaticamente a plena humanidade de Jesus. É o que cremos, é o que a palavra de Deus ensina, é o que é a realidade. Conclusão, finalizando nossa meditação, tá? Destacando a doutrina da encarnação, a importância dela, né? O autor da carta aos Hebreus declara a plena divindade e a singular dignidade do Filho de Deus. Em Hebreus é fantástico também. Aconselho você a ler com tranquilidade, estudar o livro, a carta aos Hebreus. No capítulo 2, o autor sagrado ele celebra a humanidade de Cristo. Ele se apresenta como sumo sacerdote, né, que está pronto a nos socorrer na hora oportuna, porque ele participou da nossa natureza humana. Essa é a razão do sumo sacerdócio de Cristo, né? Ou seja, ele sem pecado, ele participou de toda a nossa natureza e pode entender todas as nossas dores, sentimentos, tristezas, limitações e fraquezas, porque ele participou da nossa humanidade. Olha como é importante isso, né? A doutrina da encarnação e da humanidade de Cristo. Aplicação, finalizando, vamos lá. Desfrute, meu irmão, de tudo que Deus criou, porque tudo que Deus criou é bom, para a glória de Deus, é claro. Onde não houver pecado, obviamente, né? Você vai com um coração sincero desfrutar da criação, das coisas boas de Deus, do alimento dado por Deus, recebido com ação de graças, porque isso vem do Senhor, né? A criação é coisa abençoada de Deus, né? Abençoada por Deus, não há restrição a isso não. Às vezes os cristãos ficam adotando tantas práticas aí, não cristãs, não bíblicas, como desprezando a presença de Deus e a boa mão de Deus nas coisas, na natureza, nos animais, em desfrutar a vida, os prazeres da vida, dentro da vontade do Senhor, da vida conjugal, do casamento, dos filhos, né? Desfrutar a felicidade da vida. Sim, faz parte. Qualquer legalismo ou ceticismo, ou ascetismo, não é ceticismo, ascetismo, ou seja, desprezo das coisas, né? Por uma pretensa espiritualidade, não procede de Deus. Acima de tudo, louve a Deus pela encarnação do Filho e tudo que ela representa para a nossa salvação. Louve a Deus, porque Ele veio, se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, revelando o Pai. Glória a Deus por isso, amado, por doutrina tão importante, por Jesus Cristo, que se fez homem, morreu lá na cruz do Calvário, em nosso lugar. Como homem, morreu em nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar. Glória a Deus por esta grande verdade, grande verdade. Não permita que falsas doutrinas, falsas pregações e filosofias mundanas, estamos cercados de muitas filosofias mundanas, seculares, sem Deus. Por favor, irmão,
Filtre isso na tua vida. Leia mais a Bíblia e tome a vida como referencial na tua história, no teu pensar, no teu enxergar a realidade humana, as relações sociais, todas, relação humana, à luz da palavra do Senhor. Não se deixe levar por outras coisas, por outros pensamentos, por outras vozes. Seja firme no Evangelho, meu irmão. Onde está Cristo na tua vida? Ele é o Senhor da tua vida? Ele é de fato o Senhor da tua vida? É Ele que você segue de verdade? É por Ele que você largou todas as coisas e abandonou tudo a seguir a Ele? Você é um discípulo de Jesus Cristo? Você é um discípulo de Jesus Cristo? Amado, reflita em tudo isso na tua fé, nos teus valores, na tua vida espiritual, e dê glória a Deus pelo nosso Cristo amado, Senhor Deus e nosso Redentor Salvador, que se fez carne e morreu por nós. Que Deus nos abençoe com essa reflexão de hoje, com essa aula tão preciosa, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, estarei à sua disposição. Me procure, tá bom? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, irmão, na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha um ótimo domingo. Logo mais à noite estaremos na casa do Senhor, no nosso culto vespertino às 18 horas. Se estiver presente, que bom, estará conosco louvando ao Senhor. Se estiver em casa, esteja em oração, participando conosco da adoração ao Senhor. Que a paz do Senhor guarde todos nós assim. E nas quartas-feiras estamos com nossos estudos bíblicos, sendo assim transmitidos, gravados e transmitidos e passados ao Senhor com muito temor, com muita oração e aos irmãos. E na quinta-feira o pastor Wellington, com seus estudos bíblicos preciosos, está também ministrando aos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado pela atenção.